Olá, queridos alunos. Olá, internautas. Nas últimas aulas nós estivemos falando de sociologia e nós, na verdade, focamos nas últimas aulas mais em temas da sociologia, falamos de educação, falamos de violência, para você conhecer um pouco da abordagem sociológica e começar a pensar esses temas. A partir desse vídeo e nos próximos, nós vamos falar mais de métodos sociológicos. E para você que está assistindo e está prestando vestibular, no vestibular são esses temas mais ligados à metodologia que costumam dar mais problemas para os alunos, quer dizer, que costumam ser mais difíceis. Então, atenção, vamos tentar passar a coisa para você da forma mais clara e simples que for possível, diante da questão do vestibular. Hoje falaremos da fundação da sociologia, falamos em outras aulas, na primeira de sociologia, na verdade, sobre o que é a sociologia. E hoje falaremos mais especificamente de Augusto ou de Auguste, né? Temos versões abrasileiradas do nome dele, do Comte, filósofo positivista, como era chamado, e ele é de fato o criador da sociologia. Então vamos falar de como era o método e os objetivos da sociologia quando ela é fundada, qual a linha metodológica da sociologia nos tempos de sua fundação. Muito bem, o Comte, portanto, é considerado o fundador da filosofia positiva, filosofia positivista. Alguns preferem, ao invés de positivista, o termo cientificista. Alguns preferem esse termo. O livro de Comte foi lançado em 42, ele é francês, e o livro se chama Curso de Filosofia Positiva. Dentro desse quadro, dentro da filosofia positivista, nasce a ciência sociologia, a sociologia como uma ciência. Muito bem. Então vamos pegar um pouquinho das ideias do Comte. Nós falamos que o Comte, como um filósofo do século XIX, acreditava numa coisa chamada teleologia. Não confunda com teologia, é teleologia. Teleologia vem de telos, que tem a ver com finalidade, né? A direção a um determinado fim. Quando eu falo que ele era um filósofo que acreditava que tinha na base da sua filosofia a ideia de uma teleologia, eu quero dizer que ele acreditava que a história caminhava em uma direção. Ele tinha uma percepção de história ligada à ideia de progresso. Ele acreditava que a história começava num ponto, que essa história evoluiria, acreditava na ideia de evolução, no sentido mesmo de melhora das sociedades humanas, em direção a um fim, a um momento em que a história chegaria a um estágio de perfeição. Então veja, a teleologia e a ideia de progresso. Então, a ideia, retomando, deixando claro, de que a história tem um fim e que nós estamos progredindo em direção a esse fim. Comte acreditava nisso. Acho importante colocar como observação que hoje nós questionamos essa ideia de progresso. Geralmente é uma ideia um tanto quanto eurocêntrica, né? Ou seja, centrada na Europa, que acredita muitas vezes quando se fala em progresso que nós estamos caminhando, que o progresso é se tornar mais parecido com os Estados Unidos e com a Europa, e hoje nós questionamos isso. Né? Há um livro que virou filme, que é um romance, chamado A História Sem Fim, e que trata um pouco desse tema, questiona esse tema, pensa esse tema, vale como indicação. Muito bem, então o que é o progresso da história para o Comte? O que é essa teleologia para o Comte? Para o Comte, a história dos seres humanos tem 3 etapas. A história humana tem 3 eras, tem 3 momentos. A primeira etapa da história, a primeira era da história seria a era teológica, aqui teológica mesmo. Nessa época, que seria a antiguidade para ele, que seria a Idade Média, nesta época, as pessoas explicariam tudo pela religião. A religião seria a forma das pessoas explicarem todo o universo, todo o cosmos, toda a sua existência. Para ele, a segunda etapa da história humana, a segunda era da história humana, que viria, sobretudo, depois do Iluminismo e da Revolução Francesa, seria a era metafísica. A partir do Iluminismo e da Revolução Francesa, os homens estariam melhores, na visão dele, evidentemente. Os homens estariam melhores, mais avançados, mais evoluídos. E nessa era metafísica, os homens não explicariam mais o mundo pela religião, e sim pela filosofia, pela ideia de direitos naturais, tudo mais. Para ele isso era melhor do que isso. Mas, a partir do século XIX, os homens estariam avançando
para a terceira era da história humana, a terceira etapa da história humana, que seria a etapa perfeita, que é a etapa positiva. Na etapa positiva não existiria mais religião, não existiria mais filosofia. Os homens explicariam o mundo única e exclusivamente pela ciência. O nosso pensamento seria um pensamento que hoje nós chamaríamos de técnico, pragmático, um pensamento que não erra, um pensamento que não especula, um pensamento que seria absolutamente direto. Então veja, para ele a história é um progresso, é uma escadinha, que viria da época menos avançada, teológica, para a mais avançada, positiva. Na primeira explicaríamos tudo pela religião, depois pela filosofia, depois pela ciência. Vale fazer mais uma pequena observação. Hoje, nós evidentemente contestamos essa ideia. Evidentemente, não mais associamos necessariamente a religião ao atraso. Hoje também nós sabemos que a ciência muitas vezes tem um lado dogmático, que a ciência muitas vezes é tão incerta quanto a filosofia, se você for diferenciar ciência e filosofia como ele fazia. Hoje sabemos que a ciência não é tão exata quanto imaginávamos, e hoje nós trabalhamos muito mais com várias racionalidades do que pensar a ciência com a melhor racionalidade mais correta. Mas isso é só observação, tá bom? Vamos voltar ao pensamento dele. Muito bem, então temos este progresso. A última etapa da história seria a etapa positiva. Para ele, nós deveríamos trabalhar para chegarmos a esta etapa, excluindo a religião. Uma etapa dominada pela ciência. No plano material, logicamente, era uma etapa industrial, uma etapa ligada à indústria, onde os homens, uma sociedade industrial. Para ele, os políticos, esses políticos que ficam debatendo, que ele chama de metafísicos, liga eles à coisa da filosofia, para ele esses políticos deveriam ser expulsos, deveriam ser excluídos e deveríamos ser governados por uma ditadura republicana, ou seja, uma ditadura voltada para o bem comum, res comum, né? A coisa pública, res pública, a coisa pública. Deveríamos ser governados por uma ditadura republicana tecnocrática, ou seja, os governantes deveriam ser homens ligados à ciência, tecnocratas. Para ele, deveríamos ter, isso é até pode-se dizer, uma contribuição muito importante do positivismo, um ensino laico, público, gratuito e universal, que garantisse a ascensão da ciência como determinante na nossa forma de pensamento. Então, para ele, essa seria a sociedade perfeita para a qual deveríamos caminhar. Algumas observações, então. Evidentemente, esta visão de progresso é eurocêntrica. Evidentemente, se ele fala que estamos fazendo essa passagem, veja que eu falei, a partir da Revolução Francesa, metafísica, depois positivista. Obviamente, ele está pensando apenas na Europa. E ele está pegando a Europa como se ela fosse o modelo para o mundo inteiro. Obviamente, essa interpretação de história dele não se encaixa de forma alguma na África, na Ásia, na verdade, na maior parte do mundo. É uma visão de mundo eurocêntrica, ou seja, centrada na Europa e que despreza, não considera suficientemente outros povos. Evidentemente que, como você sabe, esse pensamento influenciou muito o Brasil. Os nossos militares que proclamaram a República eram muito influenciados pela ideia positivista, inclusive a nossa bandeira está com o lema do positivismo, que já veremos. Muito bem. E você viu tudo isso que eu falei, você deve estar pensando, legal, Daniel, mas o que a sociologia tem a ver com isso? Onde nesse contexto entra a fundação e os métodos sociológicos positivistas? Muito bem, se ele acreditava que na etapa perfeita da sociedade para a qual estamos caminhando, o homem só pensa de forma científica e não há filosofia, ele diz, já temos ciências para a natureza, que hoje a gente chama de física, química, biologia, inclusive o Comte é um dos caras fundamentais para fazer essa divisão. Ele fala, nós precisamos de uma ciência das humanidades, ou seja, uma ciência que trate a sociedade assim como a física trata a natureza, como a biologia trata a natureza, uma ciência objetiva. No dizer dele, para evitar os problemas no estágio positivo da sociedade, é preciso uma ciência positiva, nos moldes das ciências naturais. Então ele propôs o que ele mesmo chamou de física social. Uma análise da sociedade semelhante à análise física da natureza. Uma análise com essa intenção. Veja só, vamos ler. Como a física conhece as leis da natureza, a sociologia deveria conhecer aquilo que Comte chamava de as leis imutáveis da vida social.
para assim identificar os problemas da sociedade e resolvê-los. Então, para ele, essa sociologia, identificando os problemas e a lógica da sociedade, resolveria os seus problemas e assim garantiria a ordem, que é uma coisa muito importante para o Comte, pois só a ordem levará ao progresso em direção à etapa positiva ou consolidando-a. Então veja que a sociologia nasce com uma função essencialmente conservadora. Quando ela é criada pelo Comte, é ele que cria a sociologia com essa intenção, a sociologia é uma ciência efetivamente totalmente conservadora, para identificar os problemas sociais e resolvê-los, e erradicá-los, e garantir este progresso que ele idealizava, que tinha a ver com progresso em relação a uma sociedade industrial. Efetivamente, a visão que ele tinha da sociologia não é de uma sociologia engajada, ligada à política, na percepção dele, mas de uma ciência totalmente objetiva. Quer dizer, a ideia dele é que eu, sociólogo, estudando a sociedade, não me envolva com ela, seja absolutamente, como a gente diria hoje, imparcial, objetivo, tratasse a sociedade como uma coisa à parte, como se eu, no momento em que trabalhasse essa sociedade, me desligasse dela. Hoje, a gente critica isso, a gente até fala assim, por mais que a gente busque essa objetividade, essa neutralidade, que muitos dizem que deve ser sim buscada, a gente nunca entrará nela totalmente, pois gostando ou não, a gente está preso à sociedade que a gente quer analisar. Então a total objetividade hoje todos creem que é impossível, por mais que a gente possa tentar buscá-la. Muito bem, e aí, entendendo tudo isso, vem a frase de Augusto Comte, muito famosa, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O amor fundamentará, entre os homens, fundamentará esta ordem, que só ela, a ordem, que a sociologia tem um papel fundamental para garantir, nos levará ao progresso. Muito bem, então essa foi uma exposição rápida, mais sintética que o vestibular nos permite ser, da sociologia em sua fundação e em seus métodos iniciais. Vamos rememorar o que foi aqui trabalhado. Muito bem, então nessa aula eu tentei mostrar um pouco para você, apresentar para você como foi a função e os métodos da sociologia em sua fundação. Essencialmente, quando ele cria, dentro da ideia dele de progresso, da ideia do Comte de ordem, a sociologia deveria para ele ser como a física é para a natureza, estudar a natureza de uma forma, como a física estuda a natureza de uma forma totalmente imparcial e neutra e objetiva, a sociologia deveria estudar a sociedade de forma neutra, imparcial e objetiva. Por isso que ele chama a sociologia de física social. Ela nasce com essa função conservadora, depois outros teóricos da sociologia, evidentemente, vão ter perspectivas diversas. Veremos o Durkheim, veremos também o Weber. Há vídeos já gravados, eu deixei junto com a parte de filosofia, sobre o pensamento social do Marx. Então, para você ver as várias metodologias possíveis. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.